Amigo Jesus, estamos agradecendo, Senhor, a bênção deste dia e a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome para sentirmos a tua presença e buscarmos através dos vossos ensinamentos, pelas luzes da doutrina dos Espíritos, uma compreensão melhor que nos possibilita entender a vida não somente partindo de nós mesmos, no campo de nossa individualidade, como nos campos das coletividades, perante a humanidade, Senhor, que necessita urgentemente trabalhar em si mesma a lei de fraternidade, de solidariedade, de amor. Que a vossa paz nos envolva neste momento e que possamos irradiá-la àqueles ambientes onde a dor e o sofrimento se fazem ainda presentes. Que possamos também, Jesus, canalizar essas energias aos nossos lares, familiares, e que possamos estarmos nutridos desta paz, sabendo conservá-la nos dias que se seguem. Que a tua paz, mais uma vez, nos envolva, envolvendo toda a casa que nos acolhe, e que teu amor se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Que assim o seja. Então, capítulo 60, livro Justiça Divina, Desencarnados em Trevas. É o título proposto por Emmanuel. Na noite do dia 18 de setembro de 1961. Lembrando a todos que esta obra foi estudada durante este ano, 1961, lá na cidade de Uberaba, onde Francisco Cândido Xavier, encarnado, participando das reuniões públicas que aconteciam na casa espírita ao qual ele frequentava, segundas-feiras e às sextas-feiras, o grupo se propôs estudar a obra Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E foi aberto naquela noite, dentro da primeira parte, no capítulo 7. O capítulo 7 está falando as penas futuras segundo o Espiritismo. E há um subtítulo lá muito interessante que nós temos chamado a atenção, que é o Código Penal da Vida Futura. E no artigo 25, ou inciso 25, foi lido naquela noite, e após o diálogo, as reflexões dos companheiros encarnados, Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, nos dá a mensagem que vamos ler agora. Desencarnados em Trevas. Todo mundo sabe o que é desencarnado, não sabe, gente? Então tá tranquilo. A desencarnação para nós é algo assim tranquilo, sossegado. Nós não temos problema com a desencarnação. Temos? Ótimo. Mas tem aqueles que terão. Por quê? Estarão em trevas. Todos sabem o que é treva, não sabe?
é um título bastante sugestivo. Desencarnados em trevas, insulados no remorso, detidos em amargas recordações, jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Eram donos de palácios soberbos e sentem-se aferrolhados no estreito espaço do túmulo. Mostravam-se insensíveis nos galarins do poder e derramam o pranto horizontal dos caídos. Amontoavam haveres e agarram-se agora aos panos do esquife. Possuíam rebanhos e pradarias. Não é padaria não, tá, gente? Pradarias. E jazem num fosso de poucos palmos. Rebanhos, compreendendo aí o campo. Pradarias, o litoral. Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes e suportam, chorando, os mármores do sepulcro a lhes partirem os ossos. Estateavam ciência inútil e tremem perante o desconhecido. Devoravam prazeres e gemem a sós. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se estremunhados ante as sombras da cova. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à gula dos vermes. Eram campeões da beleza física e procuram, debalde, esconder-se nas próprias cinzas. Repoltreavam-se em redes de ouro e estiram-se, atarantados, entre caixas de pó. Emitiam discursos brilhantes e gaguejam agora. Deitavam sapiência e estão loucos. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Não se perturbam porque algo tiveram, mas sim porque retiveram isso ou aquilo sem ajudar a ninguém. Se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas, aproveita a lição. Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos no que temos e somos. Onde estiveres, pois, faze o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás, em silêncio, que todo egoísmo gera o culto da morte. Então, Emmanuel, ele chama-nos a atenção para que nós possamos dar ouvidos e aproveitar as lições daqueles que já partiram. Mas ainda na nossa humanidade, é muito comum nós encontrarmos corações que vão falar até em tom de brincadeira, alguns em tom sério, de que nunca ouviram falar que alguém já retornou da morte para dizer como que é do outro lado. Nós mesmos conhecemos inúmeras pessoas que já nos falaram isso. Bom, não temos nada que a ver com aquilo que as pessoas pensam ou acham, porque isso é problema delas, não é nosso. Mas o ser humano ele tem a mania
de querer usar uma expressão bastante humana, meter o bedelho onde não é chamado. Não é verdade? Então, quando nós vamos iniciar uma conversação, um diálogo com quem quer que seja, independente das nossas convicções religiosas e da convicção religiosa do outro, é preciso estabelecer no processo da comunicação algo que ainda está nos faltando: respeito. É preciso respeitar o ser. Jesus respeitava a todos, indistintamente. Todos que chegavam até ele recebiam dele amor. Porque isso era algo espontâneo e natural dele. Mas é o próprio Cristo, em diversas passagens que está trabalhando no Novo Testamento. Quando a gente fala do Novo Testamento, vai permear os 27 livros do Novo Testamento. Nós fomos chamados a buscarmos uma reflexão em torno do que será após deixarmos o corpo físico, a vida futura. Então, o culto da morte, como é colocado, Emmanuel, aqui na última frase da lição, ele é ainda muito perpetrado entre nós. Nós precisamos eliminar esse culto. E pasmem, senhores, senhoras, senhoritas, o espírita ainda treme quando se fala de morte ou de desencarnação. Não deveria, mas nós trememos quando o assunto é morte e desencarnação. Para não falar o medo, vamos utilizar a expressão tremer, né? Fica mais suave para nós do que falar do medo. Deveríamos ter medo da morte? Deveríamos tremer diante da morte? Bom, não precisa responder. Estou lançando a pergunta para que nós façamos essa reflexão. Porque Allan Kardec, na obra Céu e Inferno, que é a quarta obra da codificação espírita, que foi proposto o estudo, e depois deste estudo, observando a dificuldade de nós com a questão da desencarnação e do processo pelo qual cada alma irá passar após deixar o corpo físico, o alto, então, ele vai encaminhar até nós acervos literários diversos, entre eles essa obra Justiça Divina, para que nós saibamos buscar compreender o que a obra Céu e Inferno está nos dizendo. Porque o título por si só já é uma reflexão. Céu, inferno, está fora do plano físico. São regiões que nós espíritas estamos aprendendo ser da dimensão espiritual. Aquilo que está fora da matéria. O nome da própria obra já nos impulsiona a essa reflexão. Pois bem, o artigo 25 do Código Penal da Vida Futura, que eu tenho a certeza absoluta que todos nós já estamos firmes, não é verdade? Chegar no plano espiritual, a gente vai requerer os nossos direitos, o irmão fala assim, qual artigo do Código Penal esse direito que você está querendo aí, meu irmão? Mas que Código Penal? Da vida futura. Então, nós não podemos chegar lá e alegar essa ignorância. No artigo 25 está assim, certos espíritos. Então, vamos atentar.
pelas colocações que a espiritualidade nos traz. Quando coloca espírito, já desencarnado. Se tivesse colocado aqui, certas almas, era o espírito encarnado. Então aqui já está falando do espírito já desencarnado. Certos espíritos são mergulhados em espessas trevas. Outros estão no isolamento absoluto, no meio do espaço, atormentados pela ignorância da sua posição e da sua sorte. Os mais culpados sofrem torturas tanto mais pungentes quanto não lhes veem o fim. Muitos estão privados de verem os seres que lhes são caros. Todos, geralmente, suportam com relativa intensidade os males, as dores e as necessidades que fizeram os outros experimentarem, até que o arrependimento e o desejo de reparação vêm e trazem um abrandamento, fazendo-os entreverem a possibilidade de colocarem por si mesmos um fim a essa situação. Então, olha que coisa interessante e consolador. Todos nós vamos recolher o fruto das nossas ações. Ninguém vai recolher o fruto pelo outro. Cada um recolhe o seu próprio fruto. Porque é a lei. Ação e reação. Mas não existe dentro da justiça divina uma penalidade fixa diante da imortalidade da alma ou do espírito. No sentido de estarmos eternamente no céu ou eternamente no inferno, conforme as concepções religiosas que ainda trazemos. Porque fizeram parte do nosso processo educativo no campo da nossa espiritualização. Porém, desde o ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, a humanidade está sendo convidada a pensar de forma diferente sobre este culto da morte, que ainda é algo bastante intenso para muitos corações e, como eu disse e volto a reafirmar, para muito espírita, que tem medo de morrer. Não é verdade? O próprio Chico, né? Num avião, entrou numa turbulência, todo mundo começou a gritar dentro do avião, ele que tinha que manter o equilíbrio. Não, calma, gente. O máximo que vai acontecer é cada um de nós perder o corpo e retornarmos para o plano espiritual. Vamos orar. Ele entra também na onda, né, vibratória do medo, exasperando-se. Aí foi necessário o Emmanuel chamar a atenção. O que está acontecendo? Você não está vendo? O avião vai cair. E qual que é o problema se o avião cair? Se o avião cair, nós vamos morrer. Que engraçado, eu já estou morto. Como se diz, né? Eu já estou morto. Ou seja, mesmo, reflita, analisa a situação. Era o que Emmanuel estava chamando a atenção dele. Mas já que você está com medo de morrer, que morra pelo menos com a educação, né? Sem desespero. Não é verdade? Bom, é um dos casos que envolve a presença desse querido irmão na nossa caminhada. Mas Jesus já havia nos chamado a atenção. Ele disse assim: não temeis aqueles que podem matar o corpo,
mas não podem matar a alma. Olha só. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Qual o versículo? Vocês vão chegar em casa e vão ler e vai caçar o versículo. Viu? 10. Não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temeis sim aquele que pode precipitar a alma no inferno. Isto é, em regiões de sofrimento, de dor, de desespero, de angústia, de frustração, de desequilíbrio. Então, quando nós falamos inferno, nós poderíamos trabalhar também com esses sinônimos. Porque inferno é sinal para nós de um local ruim. Mas ele disse mais. Lá em Mateus, no capítulo 16. O que adianta o homem vier a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Então nós poderíamos aqui trazer inúmeras lições do Novo Testamento, já nos chamando a atenção para algo para além da matéria, para além do corpo físico. Lembrando a todos que o texto bíblico está transitando entre nós, entre Novo e Velho Testamento, aproximadamente 3.000 anos. Né? Vamos colocar esse número, mais ou menos, 3.000 anos. De Moisés até o Cristo, 1.500 anos, mais ou menos, para mais ou para menos. E de Cristo até nós, 2.000 anos, somando tudo, 3.500 anos mais ou menos. Que estamos sendo convidados a uma análise mais profunda da situação da alma quando deixar o corpo. Ponto. Agora vem um caso interessante. Muitos corações, mesmo não sendo espíritas, ficam curiosos em saber como que está fulano, beltrano ou ciclana do outro lado. E querem notícias. Não é verdade? Muitos chegam à casa espírita ou às casas espíritas pensando em obter uma notícia do ente amado, do ente querido que já partiu. Esse trabalho teve um momento muito importante, porque o próprio Francisco Cândido Xavier, a partir da década de 70 do século passado, ele iniciou nessa linha de trabalho em comunhão com a espiritualidade. Porque a obra de Chico ela é também marcada por etapas, por fases. E chegou um momento em que agora ele iria consolar aqueles que o procuravam, trazendo até eles notícias dos entes amados. Então já até foi objeto de filme, e nós sabemos disso, que na cidade de Uberaba, caravanas e caravanas de corações vindo do Brasil e até do exterior, procuravam ele para obter uma notícia de um ente querido, de um ente amado. É interessante, é curioso, porque não a questão da pessoa vir para saber notícias. A questão é a reflexão que devemos fazer em torno disso. Porque se há um movimento da pessoa de sair do local onde ela se encontra e se deslocar quilômetros e quilômetros
para obter notícia de alguém que já se foi? Primeira reflexão, ela acredita em morte? Ela acredita em morte? Não. Porque se acreditasse, ela não estaria buscando notícia. Não acredita em morte. Ela acredita em quê? Em vida. Porque senão não buscaria notícia, buscaria? Porque você está buscando notícia, peraí. Fulano está vivo ou está morto? Vivo. Mas qual que é a reflexão? Morte. Olha como que o psiquismo nosso está muito impregnado, voltado, cristalizado neste culto inveterado da morte. É a primeira reflexão que se faz. Então, quando o ser busca notícia de alguém que já se foi, ele não acredita em morte, ele acredita em vida. Porque no íntimo, ele quer obter um consolo de saber como que aquele ente amado se encontra do outro lado. Então, para eliminar qualquer dúvida, talvez alguém queira buscar notícia de um ente amado, de um ente querido, não é isso? Nós tivemos aqui em Pedro Leopoldo, essa semana mesmo, um médium, o nome dele acho que é Geraldo Noronha. Ele trabalha justamente nessa linha, com as cartas consoladoras. Ele percorre o país, realizando este trabalho. E essa semana ele esteve em Pedro Leopoldo. Mais de 200 pessoas estavam lá, querendo notícias. A gente fica sabendo, né? Chega... É engraçado. As notícias chegam até nós. Precisamos estar antenados, mas não quer dizer que vamos estar presos àquela situação. Receber a notícia, filtrar, processá-la e continuar a nossa trajetória. Dos 200 que lá foram, apenas 7 receberam notícias. Bom, esses 200 foram em busca de quê? De consolo. De ter uma prova, até material, de alguém que está do outro lado e que lhe foi caro. A maioria dos que vão não são espíritas. Porque o espírita, ele já está amadurecido, e aqueles que não amadureceram, então precisa amadurecer. Por quê? Cada um de nós estaremos do outro lado, da mesma forma como nós nos encontramos aqui. Como você vive? Como você pensa? Como que você utiliza e aproveita o seu tempo no plano físico? Diante das inúmeras atividades, retirando a atividade profissional, você tem um tempo, não tem? Que você precisa. Mas há um deslocamento deste tempo na sua atividade profissional. Você vai e você volta. Há momentos que necessitamos estar em entretenimento uns com os outros. Faz parte. A vida em sociedade é importante para todos. Mas você quer saber como que você vai estar do outro lado? É muito simples. Fica sozinho e observa. Quando você está sozinho, o que você faz? O que você pensa? O que você gosta de fazer? Quando você está sozinho mesmo, que eu digo sozinho assim, sem ninguém por perto, nem cachorro. É você, só você, dentro do seu lar ou em algum ambiente, só você, seus pensamentos. Porque através desses pensamentos vão se somar outros, num campo de atração ou repulsão. Então, quando Emmanuel chama a atenção para já os desencarnados,
ele vai colocar os que estão em processos de perturbação, sofrimento e muita dor. Porque o título é Desencarnados em Trevas. Poderia ser outro. Aí a lição seria completamente diferente. Poderia ser, desencarnados em luz. Não poderia? Poderia. Mas ele colocou em trevas. Essas trevas, sim. É interessante porque o medo da morte, eu acredito muito que está ligado também à forma como a gente vive. Está ligado, né? A forma como a gente vive. Porque quando você pensa assim, sobre a morte de alguém ou a sua própria, o que você deixou de falar para aquela pessoa que você gostaria, né? O perdão que você não deu, o perdão que você deixou de pedir. Então, o medo da morte, eu acho que humana está muito ligada à forma como nós conduzimos a vida, porque uma pessoa que está em conformidade com ela mesma, né, durante a vida, as ações, as atitudes, a questão da morte é só um detalhe, né, perante a imortalidade. Exemplo maior foi Jesus, né, ele passou por todo o sofrimento, não que ele deixou de sentir a dor, mas ele se resignou, porque ele sabia que ali era um processo, né? E a gente não quer passar por um desconfortozinho sequer, a gente não quer passar de perder um ente querido, é o apego ainda, né, de achar. Então, assim, eu conheci a doutrina espírita como criança, mas eu sempre tive pavor dessa questão da morte. Então, foi algo que eu fui trabalhando, assim, e de refletir mesmo. Estou com alguma situação difícil, eu já penso na morte. Assim, nossa, se essa pessoa amanhã não estiver aqui, não vou ficar assim com ela, sabe? Você, como é que você chama? Aline. Aline. Vocês escutaram a Aline, né? Ela está dando testemunho aqui, que ela é espírita desde criança. Você ainda é criança, né, Aline? Ainda somos crianças, né? Não vamos jogar pedra em nós, não. Nós ainda somos crianças. Do ponto de vista espiritual, somos. Em relação a Jesus, somos criancinhas. A Aline está falando justamente de uma questão que mexe conosco mesmo. É algo normal, é algo natural. Qual que é a proposta? É nós estarmos justamente fazendo essa reflexão, não em torno da morte, mas em torno da vida. Isso é, da vida que se prossegue após a alma deixar o corpo de forma definitiva. Porque a alma se emancipa do corpo. Todas as noites. Está na questão 401, 402 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec está trabalhando conosco a emancipação da alma. Através do sono. O corpo repousa, a alma não. Mesmo que a alma esteja ali bem próxima ao corpo, o pensamento está em ação. O pensamento está trabalhando. O pensamento está em atividade. Então, o objetivo nosso é vencer em nós mesmos esse medo. Esse medo. Como que nós vamos fazer isso? Nos reeducando. E a oportunidade de estarmos encarnados ou reencarnados, ela é muito importante. Porque essa sua atual existência, como de todos nós, como a minha, ela é única. O espírito, sim, passa por diversas existências, mas eu, estando na condição de Delano, nunca mais serei Delano de novo. Terei essa personalidade. E pode ser que aqueles, como você lembrou, que estão convivendo comigo, relacionando comigo, não sei se na outra estarão. Eu não sei.
pode acontecer que muitos corações que estão vinculados a nós nessa atual existência, nós ficamos sem vê-los um bom tempo, um bom período, nas linhas evolutivas do próprio espírito. Então vejam bem que importância quando nós estamos colocando aqui, tá, gente? Apenas para que nós possamos ter uma identificação. Isso aqui não é uma maçã, não. Isso aqui é um coração, tá? Fica sendo um coração, né? Família. A família não é simplesmente estar reunida em corpo físico dentro de um lar. Porque dentro de um lar, antes de estarmos no corpo, está o quê? A alma. Então é a residência também das almas. Então este espaço de tempo que eu tenho na atual existência, ele é de fundamental importância para que eu vença a minha própria dificuldade ou as minhas dificuldades e estabelecendo campos fortalecidos, duradouros, de afetividade entre os membros que compõem a minha família. Os mais próximos, pai, mãe, filhos, irmãos. Aí vem a parentela, né? Tios, tias, primos, primas, avô, avó, e por aí vai. Então nós vamos estabelecendo essas relações com um único objetivo, de atingirmos a luz na comunhão de fraternidade e de amor. Mas quando nós nos encontramos presos ao corpo, em família, nós vamos tirar o coração, né, gente? Vamos tirar o coração. E aí, é apenas uma imagem, tá? Para muitos é isso aqui, ó. O que é isso? É uma televisão? Não. Uma prisão, não. Jorge, tá vendo como esses 20, olha pra você ver como que vocês estão, assim, afinados. Para muitos, é como se fosse uma prisão. Não é? Ah, estou preso a determinada situação. Tá, olha o que Emmanuel nos diz aqui. Todos colheremos o fruto dos próprios atos, no que temos e somos. Onde estiveres, faze o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás em silêncio que todo egoísmo gera o culto da morte. A forma de estarmos conduzindo a nossa existência na imagem de uma prisão é cultuar o egoísmo da morte. Então nós precisamos o quê? Iniciar conosco gradativamente a nossa libertação. Aprendendo, primeiro, a vivermos em família.
Vivemos em família. E nós, mais do que nunca, precisamos urgentemente voltar para nós mesmos e repensarmos como que nós estamos aproveitando o nosso tempo diante dos seres mais próximos a nós. Porque esse ser vai o quê? Desencarnar. Não vai morrer. Desencarnar. Isto é, a alma sairá do corpo. Não vai morrer. Não vai morrer. Primeiro ponto. Como que está meu pai, né? Vamos imaginar que é o pai. Geralmente os homens desencarnam primeiro que as mulheres, não sei por que é isso, mas é estatística. É estatística. Estatística. Aqui era o senhor lá, cheio de bigode e tal, e ele foi-se embora. O pai morreu. A mãe ficou viúva, ficou os 3 filhos. Como que está a situação do meu pai lá no plano espiritual? É simples. Mãe, quanto tempo você ficou casada com o papai? Meu filho, 40 anos. Ixi, é um tempinho considerado, né? 40 anos convivendo com seu pai. 40 anos de amor, de felicidade. Pode ser, não pode? Mas é difícil acreditar que seja 40 anos de amor e felicidade. Num planeta de provas e expiações? Então, tem muito santo aí espalhado aí, nós não estamos sem saber. Tem muito santo vestido na carne aí que nós estamos sem saber. Mas desses 40 anos, teve momentos bons? Teve. Teve momentos ruins? Teve. Isso é fato. Por quê? Somos seres humanos. Nesses 40 anos, mãe, você conheceu o papai direito? É? Olha o testemunho aqui, ó. Não vamos perguntar, né? Porque senão... Porque aqui não é terapia em família. Bom. Seu pai era dessa forma, porque os filhos, eles têm uma ideia. Eles observam, sabem de muitas coisas, mas não de tudo. Eu conheci seu pai com 25 anos. 25 anos, né? De 25 anos para cá, 45 anos, ele desencarnou com... É isso mesmo? 65 anos. Dos 25 anos para trás, ela sabe o que ele fez? Sabe algumas coisas, né? Porque mãe, às vezes, irmã, e solta algumas coisas, não é verdade? Quando você está namorando. Ou seja, umas coisas que não tem necessidade de falar, fala, não sei porquê, mas falam. Mas isso não vai criar impacto na relação, porque é daqui para cá. Mas os 25 anos, nós não sabemos o que foi a vida do fulano. O que isso quer dizer? É que para nós identificarmos como que está o espírito do outro lado, basta observarmos como foi a sua conduta durante toda a sua existência. O que é que seu pai gostava de fazer? Onde ele gostava de ficar? O que ele gostava de beber? O que ele gostava de comer? O que ele gostava de ver na televisão? O que ele gostava de ler? Saiu do corpo. Está lá do outro lado. Desencarnado. Pensamento mudou? Sentimento mudou? Emoção mudou? Não, o que mudou? Apenas saiu do corpo e retornou ao plano espiritual. Ponto. Aí o Emmanuel propõe, na lição, posso apagar aqui, né? Que esse desencarnado está em
pegando aqui o exemplo, né, do fulano, nós não sabemos quem é, pode ser qualquer um de nós, ou alguém que convivemos, está em trevas. Aí nós vamos colocar que essa treva, vamos amenizar a situação de fulano. Sofrimento. Está sofrendo. Sofrimento. Vamos pegar o exemplo do André Luiz. E aqui vai uma sugestão interessante. Conforme eu disse no início, a espiritualidade está nos convidando a uma reflexão da vida após sairmos do corpo. E André Luiz traz, por intermédio de Chico Xavier, uma coleção intitulada A Vida no Mundo Espiritual. Muitos livros, muitos aqui já conhecem, como, por exemplo, Nosso Lar. Os Mensageiros, Missionários da Luz. Há um livro que é o Ação e Reação. Capítulo 1. O título é Luz e Sombras. Luz e Sombras. Um dos personagens do livro, que André Luiz vai ter a oportunidade de estar, ele fez um estágio de 3 anos, neste ambiente, para estudar a lei, ação e reação. Este é o título do livro, Ação e Reação. E esse personagem, ele chama-se Druso, ele fala assim: a morte do corpo físico e a continuidade da vida não pode ser colocada em segundo plano pela criatura humana. Necessita ser estudada. Falando para André Luiz. Está nas primeiras frases deste capítulo 1. Então, fulano está em sofrimento. O André Luiz, quando ele desencarnou, pelo relato dele na obra Nosso Lar, para quem leu, ele chegou lá e vivenciou o quê? Sofrimento. Sofrimento. Tinha alguém com ele que ele pudesse ver, conversar, falar dos seus problemas naquele momento, nos primeiros períodos da sua desencarnação, que segundo ele, foi mais ou menos 8 anos, em uma região que nós colocamos umbral, que é nada mais nada menos de que uma das regiões do plano espiritual, onde o espírito, após a sua passagem, está expurgando os seus males, ele ficou 8 anos. Até que ele foi recolhido. Foi recolhido para a cidade que dá o nome ao livro, Nosso Lar. Chegou lá. O sofrimento dele acabou. Aí ele pergunta assim: eu queria notícias dos meus parentes. Minha mãe até hoje não veio me ver, meu pai não veio me ver. Eu tinha uma irmã que quando eu era pequenininha, ele tinha uma faixa de 4, 5 anos, ela havia desencarnado, ele nem chegou a conhecer direito. E a espiritualidade protelando. Até que um dia ele recebe a visita de sua mãe. E a primeira pergunta dele é: por que meu pai não veio com você? Olha como que a ideia está bem presa, bem fixa. Qual que é a resposta da mãe? Ah, meu filho, seu pai, precisamos ajudá-lo. Porque o pai dele estava em regiões complexas do plano espiritual. Porque a treva externa é a exteriorização da treva interna. Nós criamos o nosso ambiente.
A atmosfera que nos envolve, somos nós que a criamos. Se os nossos corações e os nossos pensamentos trabalham numa vibração de treva, fato, quando você desencarnar, você vai viver de acordo com aquilo que você alimentou. Mas se o seu coração está receptivo a uma mudança, a uma transformação, a uma proposta de renovação, mesmo sabendo das suas dificuldades, você vai trabalhar algo muito importante, que Allan Kardec nos chama a atenção. No artigo 25, até que o arrependimento e o desejo de reparação vêm e trazem um abrandamento. Então, vejam bem, há uma situação que nós precisamos trabalhar. Culpa é uma coisa, arrependimento é outra. Ah, Adelano, não é a mesma coisa? Não. Errei. Sou culpado. E eu fico batendo naquela tecla. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Sentimento de culpa. É igualzinho criança quando faz uma arte. Ela sabe que não pode fazer, vai lá e faz. E fica com aquela coisinha na cabeça. Não, sou culpado, sou culpado, sou culpado. A culpa, ela nos mantém presos. E o arrependimento nos liberta. Como? Errei. Errei. Preciso reagir. E vou pedir a Deus a oportunidade de refazer aquilo que eu errei. Vou reparar o erro. Porque o espírito que fica imerso num sentimento de culpa, ele gera grandes frustrações para si mesmo. Tanto quando desencarnar, e se não trabalhar no plano espiritual, ele pode reencarnar trazendo isso. Então, qual é o objetivo da doutrina espírita? Eliminar a culpa. Errei. Bom, e agora? Vai ficar preso à culpa? Então, Jesus chegou para uma mulher considerada adúltera, jogada na praça pública, e disse assim a ela: alguém lhe condenou? Ela estava com sentimento de culpa, não estava? Ela trazia o sentimento de culpa, porque ela sabia também que ela havia errado. Mas a pergunta de Jesus foi: não foi que você errou? Alguém lhe condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Agora Jesus propõe o arrependimento e a reparação. Vai e não tornes a pecar, a errar. Ou seja, arrepende-se e segue. Esse foi o convite de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado para vós o reino dos céus. Ou em algumas traduções, está próximo o reino dos céus. Nós estamos batendo muito na tecla de nós encarnados, porque nós vamos desencarnar. E sabe o que aconteceu? Aí a espiritualidade fez um teste com nós encarnados. Nós somos reprovados. Nós somos reprovados. Nós somos reprovados na pandemia. Sofrimento, pânico, medo,
sem contar outra coisa, você vai ficar dentro do seu lar, realmente preso, com a sua família. Como é que foi o convívio? Como é que foi a relação? A pandemia da Covid-19 foi um testezinho, um rascunho da espiritualidade. E nós somos reprovados. Diga-se de passagem. Ah, Deus, mas já passou. Passamos. Porque nós entramos na turbulência. Nós ainda não passamos por ela. Nós entramos. Estamos aqui. Ela termina aqui, ó. Até lá tem isso aqui, ó. E aí? Ah, Delan, você quer dizer que nós vamos passar... Vamos. Por situações ainda na humanidade que vai exigir do espírita, do cristão, o seu testemunho de fé, de vida, de solidariedade, de amor, de respeito, de compreensão e tolerância. Valores esses que parece que nós pegamos e jogamos no lixo. Ah, fulano falou aquilo, fulano disse aquilo. O problema é dele. Qual é o seu problema? Como deves agir? Como deves pensar? Não entremos em ondas negativas, porque poderemos ser arrastados por elas. O espírita está sendo convidado a ser uma sentinela. Ah, Delano, mas não está falando, Emmanuel, que em 2057 a regeneração chegou na Terra? Não. Emmanuel não falou isso. Emmanuel falou que, mais ou menos, a partir de 2057, a humanidade começa a vislumbrar um mundo de regeneração. O que ele quis dizer com isso? Vocês sabem? Então vamos relembrar que em 2057, espíritos não poderão mais expiar na Terra. Acabou a expiação. Acabou a expiação. Ah, o que é expiação? Então vamos estudar. O que é prova, o que é expiação. A partir de 2057, o espírito que está em treva e necessita expiar, na Terra não expia mais. A não ser que ele consente. E mesmo assim vai ter que ser feito um trabalho meticuloso da espiritualidade. Ah, o que significa isso, Delano? Essas crianças que estão aqui na creche, elas estão em expiação. Não reencarna mais na Terra. Em expiação, não. O círculo está se fechando. Isso quer dizer que 2030, 2050, nós temos que estar preparados. Porque vão reencarnar espíritos que necessitarão urgentemente do nosso amor para com eles. Necessitarão. Ah, Delano, vamos imaginar que eu estou lá em 2055. Eu, né? Encarnado em 2055. Imagina. Eu não vou fazer a conta, não. Aí, eu, Delano, coloco uma corda no meu pescoço e me suicido. Vou reencarnar na Terra? Pode acontecer? Pode. Não, não vão comigo. Isso já não me pertence mais, graças a Deus. Mas estou dizendo, pode acontecer?
que nós podemos nos perder. Daí, procurarmos eliminar isso aqui, ó, essas trevas internas. Vamos sermos solidários e caridosos. Primeiro não é com o outro, não, comigo mesmo, com nós mesmos. Então, em 2057, a população terrestre, ela vai ser convidada a um trabalho intenso, porque o solo está amanhado. Sementes agora só de regeneração, não mais de expiação. É um trabalho que nós vamos estar exercitando. E aí, só para fechar, Aline, durante a Covid, em 2 anos, para cada pessoa que desencarnou, 3 espíritos encarnaram. Somos mais de 8 bilhões de espíritos encarnados atualmente na Terra. Em 2 anos, mundialmente falando, para cada desencarnação, durante o processo da Covid, 3 espíritos encarnaram. 2 vezes mais, 3 vezes mais. Por quê? Diante da necessidade do planeta abrigar esses espíritos, processar e vai aumentar. Nós chegaremos a 2040 a mais de 10 bilhões de espíritos encarnados, que é justamente este processo de aceleramento para que em 2057, mais ou menos, ou a partir de 2057, o alto diga assim, olha, semente agora na Terra é só de prova. Quem tem semente de expiação? Eu. Não. Fernando, aquele período de turbulência que você colocou como a pandemia, o início, então ele vai até 2057 ou não? Sim. Nós nem chegamos no que devemos passar ainda. O líder da União Europeia na OTAN, ele já tuitou lá e assim, eles já estão sugerindo uma divisão para o Brasil em função do que eles estão considerando um vínculo, um apoio à Rússia nesse cenário global e da guerra. Né? Veja bem, nós espíritas não temos que preocupar com problemas que, segundo a definição da espiritualidade, para os que estão encarnados no Brasil é secundário. Qual que é o nosso objetivo? Nos espiritualizarmos e trabalhar a espiritualização dos seres na Terra. Porque todos os que estão na administração ou não vão deixar o corpo. Como deixarão? Todos colherão o que semearam. Não existe injustiça do ponto de vista divina. Tudo vai ser colocado, porque a humanidade vivenciou períodos de trevas, que eu já paguei aqui, durante o seu processo civilizatório. Nós ainda no Brasil estamos resgatando questões da Guerra do Paraguai, sem contar da escravização. O que dirá da Segunda Guerra Mundial? Então, nós ainda trazemos um campo espiritual de culpa, que eu já paguei, que nós vamos nos arrepender para avançarmos. Então, o trabalho que a espiritualidade está fazendo conosco, ele é muito importante, convidando-nos maciçamente a unirmos em favor da humanidade. Ah, eu tenho que estar alheio?
leigo a tudo que acontece? Não. O que eu não posso? Me colocar numa onda magnética em que eu me desequilibre. Mantenha o equilíbrio com Cristo no coração para avançarmos. Então eu vou te perguntar uma coisa. Os cristãos foram jogados no Coliseu. Aonde estão os cristãos? E aonde estão aqueles que os jogaram no Coliseu? É uma reflexão que devemos fazer. Porque hoje nós não estamos sendo jogados no Coliseu, mas simbolicamente, o cristão e aquele que traz o campo de espiritualidade em si mesmo, independente se é cristão ou não, vai ser jogado. E está sendo jogado numa arena de feras. Qual será a sua postura? Isso define se você vai estar em trevas ou não. Gente, o nosso tempo acabou. Só com a partezinha aqui, a gente tem que se preocupar principalmente porque está falando que nós estamos num processo de transição. Né? Então, a criança e o jovem, nós não estamos percebendo. Eles estão precisando ser preparados, principalmente se nós não temos tanta estrutura assim. Junto com eles, nós temos que preparar. Muitos dos jovens estão vindo para ajudar, mas muitos dos jovens ainda estão vindo para espiar. E muitos desses estão caindo. Sim. O suicídio dos jovens tem aumentado muito. E aí a gente tem que tomar cuidado, como ser pensante, né? E a gente está entrando na onda, sempre teve a comunicação de massa de uma maneira ou de outra, desde o ano passado. E aí, qual que é a comunicação de massa hoje que nos tira desse compromisso que a gente tem? Com a gente mesmo e com esses que vão estar ajudando aí nesses processos. Sim. Denilson, fechado? Rapidinho. Você falou aí de arrependimento, né? E culpa. E culpa, né? Então, me veio Paulo, né? E muitos de nós, às vezes, desanimamos, assim, para mim já era. O caminho agora é só. Eu conheci uma pessoa que me falou isso. Né? Você era um grande trabalhador muito e falou assim: hoje eu estou no erro, assumiu que vai com o e pronto. Né? Só que Paulo mostrou isso, né? Paulo errou, né? Tentando fazer o bem, assim, na carta que ele acreditava, ele errou muito, perseguiu os cristãos. Quando ele descobriu, né, que ele estava errado, que Cristo estava sobre ele não ficou preso em culpa, não. Né? Muita coisa que ela não tem, Jesus que disse: faz o que queres que eu faça. Né? Essa reflexão que assim, você faz. Isso. Mas existe alguns, né, que a gente pode também. A gente vai escolher ou ser Paulo, ou ser Pedro, no momento da negação, ou ser Judas Iscariotes. Cada um escolhe. Porque ali temos o simbolismo das personalidades humanas em trânsito. Todos foram culpados. Mas um ficou preso na culpa e entrou em queda. Outros saíram da culpa, se arrependeram. Espera aí, e agora? Vou reparar. Então, está em nossas mãos. Gente, vamos fazer a prece, né? Senão nós não vamos sair daqui hoje e nós vamos chegar em 2057 todos bem. Ok? Vamos chegar bem em 2057? Uns em, Deus, eu não vou estar desencarnado. Já tirei a treva. Nosso desencarne agora vai ser em luz. Luz. Chega de treva, né, gente? Obviamente, o assunto ele é muito amplo, mas a gente precisa ter os pés no chão para analisar, porque veja bem, quantos de nós temos familiares em dificuldades? Peraí, ele precisa ser ajudado. Se ele desencarna em 2045, com grande dificuldade, será negado a ele? Então nós precisamos resgatar corações.
E o primeiro coração a ser resgatado, a nossa irmã chamou atenção, os jovens estão chegando. Tecnologia, isso não é problema não. Agora, o problema é como estamos acolhendo. Esse é o grande problema. Este é o maior desafio do espírita. Não é lidar com tecnologia, que isso aí é plano secundário. Isso é da lei do progresso. O maior desafio é lidar com o acolhimento, com o aconchego. Aninhar a pessoa, dizer a ela, você não está sozinho. Eu vou caminhar contigo, mas eu não posso fazer para você o que lhe compete fazer. Mas estarei contigo. Então vamos agradecer a Jesus. Deu? Estou aumentando um pouquinho. Gente, então vamos, nosso tempo passou até demais. Peço desculpa à espiritualidade. Nós temos que ser firmes no nosso tempo. Mas o assunto, ele abrangeu de forma que nós precisamos sairmos com essas reflexões, Senhor. Lembrando que este convite vem sendo reiterado diversas vezes, de várias formas. Porque João Batista, ao nos propor o arrependimento, predizia a aproximação do reino dos céus. A tua chegada entre nós, Jesus, lançando as sementes do amor, da fraternidade, da solidariedade que devemos ter uns para com os outros. Teve todo este tempo de amanho, de cultivo, de preparação, de colheita. A chegada da doutrina espírita marcando uma nova era. Já se passaram desde então mais de 150 anos do Consolador entre nós. E ainda, Senhor, temos grandes dificuldades, mas conscientizando-nos da Tua misericórdia infinita e de todos os irmãos e irmãs que velam por Tua doutrina, saibamos levar essas luzes com muito carinho e amor aos corações mais necessitados do que os nossos. Porque nós, Senhor, um dia estávamos em trevas. E gradativamente estamos aprendendo a eliminar as nossas dificuldades pela fé que nos impulsiona e que agora é raciocinada. Pois que a fé raciocinada pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É a fé inquebrantável de que muitos dos seus apóstolos na terra exemplificaram, direcionando-nos, onde Tu nos aguarda, de braços abertos, porque Vós mesmos nos ensinastes. Vinde a mim, todos vós. Assim sendo, Senhor, Te agradecemos e Te rogamos, sê conosco, hoje e sempre, que assim o seja.